Bom dia, nono ano, boa tarde, como vocês estão? Fizeram a leitura que eu pedi para vocês fazerem? A nossa aula de hoje eu vou explicar a leitura que eu pedi para vocês e na nossa próxima aula, terça-feira, são a lista de exercício para vocês fazerem. E essas questões estarão todas nessa parte do capítulo 9, entre as páginas 258 e 260. Caso vocês não consigam entender algo, gente, podem vir me perguntar, podem me procurar, tá? Por isso que é importante que vocês assistam a aula e também façam a leitura das fazerem, para que vocês consigam, além de entender o conteúdo e aprender, também fazer as atividades, tá? A nossa aula de hoje vai falar sobre o Oriente Médio, que está lá no capítulo 9, página 258 a página 260. Gente, quando a gente fala sobre o Oriente Médio, o que vocês imaginam? Bom, quando eu falo sobre Oriente Médio, eu imagino pessoas com aquelas roupas grandes, com aqueles lenços na cabeça, as mulheres com o rosto tampado. Eu imagino isso. Não sei como vocês imaginam. O Oriente Médio, gente, ele recebeu esse nome graças à Europa. Por quê? A Europa, na Idade Média e no início da Idade Moderna, a Europa ela é o grande poderio econômico e cultural do mundo. Por quê? Porque a Europa acreditava que somente ela existia. Ela não acreditava que existiam outros povos ou povos mais importantes do que ela. Então, a Europa denominou esse espaço como o Oriente Médio e ele ficou até hoje. Então, é um nome, é uma denominação que foi feita pela Europa. E essa denominação é porque o Oriente Médio ele está entre a África e a Europa. Em um determinado momento, a Europa, especificamente Portugal, tentou chegar nas Índias rodeando a costa da África, ou seja, rodeando ali a parte da praia da África, para conseguir chegar lá nas Índias e conseguir comprar as especiarias. Então, esse espaço que está entre a África e a Europa, eles chamam de Oriente Médio, tá? Outra característica é a natureza do Oriente Médio. Como que funciona o clima lá? Bom, o clima do Oriente Médio, gente, ele é basicamente desértico ou semidesértico. Por isso que as pessoas usam aquelas túnicas. Claro, também tem a questão religiosa e questão cultural, né? Mas também é para proteção dos raios solares. Então, você tem a questão religiosa, a questão cultural e também a questão de proteção dos raios solares. Como é uma região desértica que tem muito sol, as pessoas acabam usando aquelas túnicas para se proteger. Você também tem muitas montanhas no Oriente Médio. E como vocês já devem saber, montanhas é um tipo de relevo continental. E esse relevo continental das montanhas são relevos que sofrem poucos impactos ao longo da sua história. Então, são relevos que são muito antigos, que sofreram poucos impactos e que por isso são muito grandes. E que por isso que as montanhas são muito grandes. Por quê? Porque ao longo de toda a sua história, elas sofreram poucos impactos, poucas intervenções e conseguiram manter a sua altura. Adiantando ainda na parte da natureza, a gente tem essa parte que você também tem essa limitação na sobrevivência. Por quê? Se você tem uma região que ela é basicamente deserto, uma região que tem muitas montanhas, isso atrapalha na questão de sobrevivência. Vamos pensar o seguinte, imagina só, a pessoa mora num lugar que tem muito deserto. Será que esse lugar ele vai ser fértil para a plantação? Será que esse lugar vai ser bom para morar? Será que esse lugar vai ser tranquilo com aquele calor todo? Primeiro ponto. Segundo ponto, nas montanhas. As pessoas preferem morar em regiões montanhosas ou em regiões mais planas, ou seja, mais retas. Se você mora numa região montanhosa, pode ter algumas coisas, pode ter deslizamento, pode ter
alguns perigos. Os rios também são mais complicados nessas regiões montanhosas. Agora, quando é uma região plana, é mais fácil para sobreviver. Então, quando você tem esse combo de clima desértico, ou seja, o clima é aquilo que acontece basicamente no ano inteiro ou no período inteiro. Clima basicamente desértico, com muitas montanhas, isso acarreta na sobrevivência das pessoas. Isso causa limitações. Causa limitações tanto para você plantar, causa limitações tanto para você sobreviver, causa limitações também para que você possa desfrutar daquele espaço. Por quê? Não é qualquer lugar que as pessoas podem morar. Não é qualquer lugar que as pessoas podem sobreviver. Por quê? Tem lugares onde a água realmente não chega, porque são regiões desérticas. Então, por exemplo, no caso do Egito, para vocês terem uma ideia, que o Egito não fica aqui, fica em outro lugar, eles tinham esse problema também. O que eles faziam? Eles faziam pequenos córregos para que as águas conseguissem chegar em lugares que elas não chegavam antes. Então, aqui no Oriente Médio, isso é um problema, porque isso atrapalha a sobrevivência das pessoas. E, para finalizar, nós vamos falar sobre a diversidade étnico e cultural. Bom, não existe muita diversidade no Oriente Médio, no seguinte sentido. Você não tem, por exemplo, muitas religiões. Você tem algumas religiões que são muito fortes e predominantes, como é o caso dos semitas, que são os árabes. Eles são a maioria e eles são predominantes nessa cultura do Oriente Médio. Então, você tem muitos árabes lá. E você também tem uma religião islâmica. Professora, mas tem outras religiões? Tem, mas são poucas. Se você comparar com outros lugares do mundo, por exemplo, como o Brasil, são poucas religiões que tem lá. E assim, são religiões que são levadas muito a sério. Então, por exemplo, tem pessoas que se vestem com aquelas roupas bomba para se jogar em alguns ônibus, para que toda aquela população possa pagar, enfim. Tem esse tipo de cenário onde as pessoas levam a religião para um outro lado, né? Por exemplo, o Brasil ele tem muitas religiões. O Brasil